Esse foi o que Deus fez na vida de Judá, né? Lá a culpa assolou ele porque ele participou da venda de José. A ideia foi dele. Deus teve que fazer ele aprender a fazer o caminho de volta. Ele se desconectou da sua família. Ele montou uma família desconectada das verdades de Deus, das verdades da família dele. E agora Deus vai proporcionar esse arrependimento. Quando ele começa a reconhecer que ele não era justo, que ele tinha sido injusto com Tamar, aí ele começa a fazer o caminho de volta. E muitas vezes esse caminho de volta não é rapidamente. A gente começa a reconhecer em pequenas falhas, em pequenas atitudes que não são sábias na nossa vida, e a gente começa a desfrutar do derramar da graça de Deus e do conhecimento do Senhor. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, na apostila, na folha 4, diz assim, a definição de arrependimento. Ele começa, quando a gente arrepender o quê? Não é só confessar o nosso pecado, é reconhecer a nossa natureza, é reconhecer as nossas mazelas, é reconhecer as nossas limitações e tomarmos uma outra rota. Diz assim, é mais que uma confissão verbal, é uma decisão de abandonar o pecado e buscar uma nova vida em Cristo. Abandonar as velhas práticas, abandonar os velhos costumes e tomar e deixar Deus moldar a nossa vida. O nosso espiritual pode estar conectado com Deus, mas nossa alma precisa ser curada e tratada, né? Essa semana eu tive a conversar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e aí eu nunca reparei, né? Mas como eu estava assim mais pensativa, eu sou uma pessoa um pouco agitada, eu comecei a discernir muitas coisas. E teve uma hora que essa pessoa disse assim, você não sabe, a minha mãe é assim, assim, assado, assim, assim. Quando ela começou a falar aquilo, eu falei, Jesus, agora eu estou entendendo. Quando a pessoa se desconecta da sua origem, do seu pai, da sua mãe, não importa como eles sejam, e começa a carregar aquela amargura, aquela raiz, ela não consegue viver a plenitude de Deus e não consegue derramar essa graça nem esse amor. Ela fica limitada, fica aprisionada nela mesma. E hoje é tempo da gente discernir isso nas nossas vidas, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecer quem eu sou, mais eu vou saber quem a Lúcia é, ou quem eu sou nele, ou como eu estou às vezes fora dele. Quanto menos eu me aproximo, mais carnal eu fico, mais vulnerável eu fico. Então o arrependimento que Deus vai começar a produzir na vida dele é real. Ele vai começar a entender a submissão à autoridade, ele vai entender a importância da sua família, ele vai entender a importância de estar conectado com a sua família, com a origem dele, naquilo que Deus fez para ele ser. E se a gente olhar a história, a gente vai ver que mais lá na frente, isso não foi rápido, irmãos. Isso não é assim, ó. Isso requer um exercício nosso. Essa é a parte que a gente tem que aprender a tirar a pedra. E quando a gente vai ver, lembra da história de José, quando Deus, né, eu estava parando para pensar e pensei assim, bem, José, ele estava lá no Egito, ele estava sendo governador, ele estava governando, ele estava com recursos, ele poderia ter procurado a família dele, não poderia? Ele tinha todos os recursos para isso, mas não fez. Por quê? Porque de repente aquela dor era tão visível, tão latente, que ele preferiu construir uma parede e se isolar. E toda vez que a gente se isola, a gente está com uma tendência de ficar mal, ficar numa queda espiritual, emocional e psicológica. Porque Deus fez a gente para ser um ser relacional. É no meio das relações que Deus começa a curar a nossa vida, né? Então nós vamos ver que aí Deus vai proporcionar uma situação praticamente que global para confrontar não só os irmãos, mas confrontar José também, para que houvesse o quê? Perdão e arrependimento. Quando nós temos alguma coisa pendurada com qualquer pessoa, nós precisamos fazer esse caminho da reconciliação, porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação. Deus fez com que nós fôssemos agentes de reconciliar o mundo com Cristo e com o amor do Pai. E se eu não estou reconciliado
reconciliada com as pessoas que eu habito, que eu convivo, eu não posso reconciliar ninguém com Deus. Porque não funciona. Se não funciona no natural, como vai funcionar no espiritual? E às vezes você vê pessoas assim, mas eu orei não sei quanto tempo, eu oro por isso, não vejo nada. Olha para você, como você está? Você está reconciliada com aquelas pessoas que você convive? Ou existe um espírito de divisão, de contenda, de inimizade? Isso não é de Deus. E muitas vezes, pior, às vezes nós somos agente dessa divisão. Somos agente dessa divisão e a gente às vezes não tem. Mas eu estou certa. Não, vigia isso, porque se você foi feita para reconciliar, você não pode dividir nada. Porque Deus vai proporcionar situações para que você desenvolva a reconciliação. E foi o que aconteceu lá com a família de Jacó. Nós vamos ver que quando Judá vai lá, quando os irmãos vão lá buscar comida, quando eles vão estar diante de José, eles não reconhecem José. Isso aqui é uma figura que o povo judeu não reconheceu Jesus. Mas vai chegar uma hora que José vai se revelar aos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chorou, que o choro dele se ouvia lá do outro lado. E muitas vezes a gente não quer chorar para ninguém saber. E a gente precisa fazer esse movimento. E aí, quando Judá vai se colocar no lugar, os irmãos lembram da historinha que eles colocaram, José mandou colocar lá uma taça de ouro lá na mochila de Benjamim, e aquele que fosse encontrado com a taça, né, seria preso. E Jacó tinha dito que não queria que levasse Benjamim para descer para buscar trigo, para buscar alimento do Egito, porque ele já tinha perdido o seu filho José. E todos sabiam que aquilo era mentira. E aí Judá se responsabilizou pela vida do seu irmão. Nós precisamos aprender a se responsabilizar. E naquele momento a restauração entrou na vida de Judá. E quer entrar também na nossa vida. Então ele se colocou no lugar. Ele falou, não faça nada com o meu irmão. Eu assumo a responsabilidade. Naquele momento houve o quê? Um arrependimento genuíno. Ele tomou uma decisão de realmente fazer jus àquilo que Deus chamou para ser. Uma família, ele fazia parte de uma família de patriarcas, onde o nome de Deus estava ali em primeiro lugar. E nós fazemos parte da família do Senhor, onde carregamos a marca do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue de Jesus. E nós precisamos nos colocar na brecha, colocar no lugar a unção messiânica. Qual é que está sobre a minha vida e sobre a sua? Aquela que despedaça o jugo, aquela que vai ligar, que vai curar os cegos, os oprimidos, os paralíticos, seja físico e seja espiritual e seja emocional. Se eu não exerço essa unção messiânica, para que eu estou no meio da igreja? Eu sou religioso, eu não desfruto do conhecimento da graça e do poder de Deus na minha vida. E aí eu quero ver a minha vida toda arrumada para poder começar a trabalhar, sendo que não é isso que Deus quer. Eu tenho que ofertar a minha vida, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. O que é esse sacrifício vivo? Eu sacrificar a minha carne? Não. Eu entender que eu sou reparador de brecha, que eu sou aquele atalaia que fica na vigia, que eu sou o reconciliador, que eu sou aquele que me coloco no lugar do outro, para que o poder de Deus que habita num vaso de barro possa ser derramado. Se eu não tenho essa consciência, eu sou um crente que bebe leitinho, eu ainda estou bebendo uma madeira. E Deus vai respeitar isso, e amém por isso. Mas tem que passar para a próxima fase. E nós vamos ver que esse arrependimento foi genuíno. A identidade dele foi restaurada. E ele fez parte da genealogia de Cristo. Jesus veio da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. Mas ele se colocou no lugar. Então Deus restaurou a sua emoção. A culpa foi arrancada. Como é que Deus arranca a culpa da nossa vida? Promovendo situações para que eu exerça o meu amor e a minha graça. Se eu sou assolado por culpa, eu vou entrar em vários comportamentos
legalistas, em vários comportamentos que vão me levar para a destruição. Toda vez que tem muita rigidez, não pode, não toque, não faça, não creio, não sei, não faz, nós vamos entrar em comportamentos legalistas e não vamos derramar o amor de Deus. Não é aceitar o pecado, mas é ver que a restauração está disponível para todos nós e nós temos que ser agentes dessa restauração. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu já escutei, mas a pessoa é assim, o que eu vou fazer? É assim, mas eu tenho que ver ela como ela não será. Eu tenho que ver ela, porque Deus não tem problema em nos restaurar. Nós é que apontamos e acusamos. Você imagina, Moisés, ele foi homicida. E Deus usou ele para guiar um povo e dar todas as leis. Deus fez o projeto dele no deserto. Davi foi adúltero. A Bíblia não esconde as nossas deficiências e os nossos pecados. E eu também não posso esconder os meus. Quando eu passo a botar por debaixo do tapete, que eu passo a dissimular isso, eu nunca vou ser esse agente restaurador. A unção messiânica não pode estar sobre a minha vida, porque eu vou viver uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia. Era isso que Jesus combateu. Os religiosos cumpriam a lei, faziam tudo certinho, mas o coração deles estava distante de Deus, não tinha o espírito da lei. E o Senhor veio para trabalhar com prostitutas, com ladrões, com pecadores, e nós fazemos parte desse grupo. Não estamos isentos, não somos top dos tops dos tops, nem somos a última Coca-Cola do deserto. Nós fazemos parte disso, mas quando eu me arrependo, quando eu me deixo ser restaurada, eu faço parte do exército de Deus, amém? E nós vamos ver que Deus vai fazer com que Ele vai restaurar os relacionamentos. Vai primeiro restaurar a autoridade, depois vai trabalhar nos relacionamentos. Quando eu tenho bem, quando eu estou conectado com a minha essência, com a minha natureza, não só material, não só biológica, mas também espiritual, ninguém pode me deter, ninguém pode parar, porque o Senhor vai se responsabilizar por tudo que nós viermos a fazer. Ele vai dar o sim e o amém na nossa vida, e nós vamos vencer cada obstáculo no Senhor. Quando começa a aparecer muito problema, aí eu tenho que parar e falar: Senhor, onde é que eu estou desviando da rota? Problemas todos nós vamos ter, né? Eu agora enfrentei um problema aqui, que eu tive que fazer uma cirurgia complexa, porque eu fui atendido por uma dentista que fez um procedimento errado, e a outra fez errado, e quando foi ver, estava uma tragédia. De repente eu não vigiei o suficiente, de repente eu não orei o suficiente, de repente eu não prestei atenção, quis fazer tudo rápido. E essa é a nossa tendência, querer tudo rápido. Aperta o botão do micro-ondas, tem que sair em 2 minutos. E quando a gente quer isso, a gente vai pulando os processos que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente não presta atenção naquilo que está ao nosso redor. Só presta atenção naquilo que é nosso. E quando isso acontece, você tem prazer só no seu próprio umbigo. É quando a gente se doa que Deus vai cuidando da nossa vida. Amém? Ele restaurou os relacionamentos e teve amor à correção. Gente, é muito difícil você encontrar alguém que está disposto a entender o corrigir de Deus. A gente só quer se falar de bênção, né? Vamos abençoar, hoje é o dia da vitória, não anima e não sei o que, e não sei o que lá. Isso é uma bênção, sim. Temos que ter palavras abençoadoras, mas a gente também tem que se deixar corrigir por Deus. Porque se eu não me deixo corrigir por Deus, né, é igual eu falo lá em casa, tem uma coisa quebrada, eu tenho que consertar. Porque depois tem a segunda coisa quebrada, quando eu vou ver, tem 5 coisas quebradas. Eu vou ter que ter mais dinheiro, eu vou ter que ter mais tempo e vai dar mais trabalho. Então é melhor parar e consertar aquilo que está quebrado. É assim que eu governo a minha vida. Está quebrado, não está legal, eu não deixo para depois. Eu fico assim, mas você às vezes fica obstinado, eu tenho que consertar aquilo que está me incomodando. Aí depois eu penso na outra coisa. E assim vai sendo, né? Então, nós precisamos amar esse corrigir de Deus. E todo dia eu aprendi que é melhor fazer uma oração: Senhor, eu estou sendo negligente no quê? Eu estou sendo deficitária no quê? Eu tô cansada, eu estou distraída. O que está me tirando daquilo, do centro da vontade de Deus para eu fazer, que eu vou ver as tuas maravilhas acontecendo diariamente na minha vida? E às vezes, irmãos, Deus vem e fala uma palavra tão dura e você fala assim:
Nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso, mas eu fui. Isso, sabe o que é? Um coração maduro e humilde para reconhecer as suas deficiências. E muitas vezes nós não queremos ouvir a repreensão. Não queremos. Não queremos. Ou quando alguém vem, às vezes meu marido fala assim: ei, você não pode fazer isso assim. Eu falei: não quero saber disso agora. Aí ele tem que saber sim, tem que saber disso agora, porque mais lá na frente vai acontecer isso. Aí eu falo: é verdade. E quando a gente não quer saber do aqui e agora, lá na frente a gente vai ter um aqui e agora desse tamanho. E aí vai ser mais complicado de lidar. Então é preferível a gente começar a colocar tudo no seu devido lugar. E isso demora o quê? Tempo, disposição, humildade, reconhecer, entendeu? Depois eu vejo. Esse depois eu vejo, às vezes nunca vai chegar. Quando você vai olhar, está um caminhão de problema, e aí você senta e não sabe nem por onde vai começar. Mas tem que começar por algum lugar. Uma coisa que eu aprendi, por eu ter esse temperamento assim muito rápido, né? Às vezes eu penso muito rápido, falo muito rápido. Às vezes eu tenho que botar tudo no lugar de uma vez só. E eu aprendi com meu marido assim: primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Porque é melhor fazer devagar e sempre do que ter que fazer tudo de uma vez só. Isso a gente, quem é dona de casa, sabe. Você não limpou agora, não limpou depois. Quando você vai ver, você tem que passar 3 dias limpando. E misericórdia. Aí não dá nem vontade de começar. E é assim que o inimigo distrai a gente. Não fazendo aquilo que a gente deveria fazer no tempo certo e na hora certa. Mas Judá, ele conseguiu, né? Então se submeteu à autoridade, se submeter às leis e às lideranças alinhadas com o princípio de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de submeter a liderança dos pastores. Se eles estão aqui, por algum motivo eles recebem direto de Deus a direção. Agora é tempo da igreja fazer isso, agora é tempo da igreja fazer aquilo. Você pode não concordar 100%, mas você tem que ter humildade e orar para que Deus fale e você se submeta. Se você não se submete à liderança da sua igreja, você não vai se submeter a nada. Você vai ser sempre uma pessoa que discorda de tudo. E aí vai até discordar com o próprio Deus. Porque se você não aprendeu no natural, como você vai aprender no espiritual? Não consegue. Não consegue. Nós precisamos, às vezes, de muitas coisas concretas para conseguir aprender. E Deus vai proporcionar situações concretas, naturais, simples, para desenvolver em nós essa submissão. Submissão ao marido. Tem mulheres que não se submetem aos seus maridos. Tudo ela quer resolver, ela fica cheia de energia masculina. E aí a feminilidade dela vai pro saco. E aí depois o marido nem tem mais atração, porque ela está num lugar que Deus não chamou ela para estar. E se a gente não vigiar, a gente faz isso também na casa do Senhor. A gente vai para um lugar que Deus não chamou para a gente estar. Você precisa discernir aonde Deus quer que você esteja. E que comportamento você tem que ter alinhado com a palavra dele. Para que você desfrute do melhor dessa terra. Se não está desfrutando do melhor dessa terra, pare para ver onde é que você tem errado. Porque a gente nunca quer admitir que o problema está em nós, sempre está no outro. Porque o outro fez isso, não foi assim na queda? Olha, a mulher que tu me deste foi ela que comeu e me deu. Ninguém assume seus erros. Quando a gente não assume os nossos erros, nós estamos muito mal. Não vamos ter o caminho do arrependimento genuíno e voltar e refazer a rota. Se a gente não refaz a rota, a gente vai estar sempre na rota errada. E vai sofrer o dano disso. Não vai conseguir a plenitude da bênção de Deus. Deus tem uma plenitude para cada um de nós. Se a gente não está nessa rota, a gente não desfruta da plenitude de Deus. E Deus chamou a gente para desfrutar desse amor e dessa plenitude. Por que a gente não desfruta? O erro, a gente tem tendência de botar a culpa no outro, mas o erro começa em mim. Eu preciso ver aquilo que está disfuncional em mim, a começar em mim. Quebra corações, não tem um corinho assim, para que sejamos todos um, como o Senhor era em nós. A começar na minha vida. Se eu não começo em mim, tá mal. Eu começo a dizer: mas fulano fez isso, a fulano fez isso, a mulher que o Senhor me deu fez isso, não sei o que ela fez isso. E você fez o que com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Nada? Você não está fazendo nada, o problema está com você. Quando a gente começa a colocar no outro a culpa, irmãos, é o que mais assola a vida dos crentes hoje em dia. Eles não se sentem perdoados, não perdoam, porque também não se sentem perdoados.
são legalistas e são acusadores de dizer, mas o irmãozinho já está no segundo casamento, olha, o irmãozinho fez isso e aquilo, e você também não fez? Porque pecado é tudo igual. A consequência do pecado é que é diferente. Se eu roubar uma agulha, é a mesma coisa que eu roubar $1 milhão no banco. Só que quando eu roubar uma agulha, vai ser mais rápido e mais fácil, talvez ninguém descubra. Mas se eu roubar um banco, a polícia vai vir atrás de mim e vai me prender. Mas o princípio do roubo é igual. É igual. A consequência que é diferente. Nós estamos habituados de olhar o pecado do outro e nunca olhar o nosso. E não ver que o nosso pecado tem consequência. Vários graus de consequência. E cada vez mais que eu não me arrependo, eu vou criando uma teia que vai me aprisionando e de repente eu estou totalmente enredada. Foi isso que aconteceu lá atrás. Mas aqui ele reconheceu que a Tamar era mais justa do que ele. Nós falamos isso na aula passada, né? Ela estava grávida dele, ele não deu o seu filho Selá para fazer a lei do levirato, para suscitar descendência, e Deus teve misericórdia da vida dela e suscitou a descendência. E Jesus veio dessa descendência. Isso prova que a graça de Deus é maior que tudo isso. E a gente sempre tem o dedo para acusar e nunca desfruta da graça de Deus. A graça de Deus não é autorização para pecar, mas é autorização para fazer o caminho de volta, reconhecer as nossas mazelas, os nossos erros e se realinhar com o propósito de Deus. Amém? E diz assim, que os princípios fundamentais, se submeter à liderança alinhadas com os princípios de Deus, benefícios para isso é se submeter à autoridade. Você vai ter proteção, orientação e revelação divina. Se você não submete à liderança que Deus estabeleceu aqui na igreja, que são os nossos pastores, como você vai se submeter à liderança de Deus? Não vai. Deus vai mandar você fazer uma coisa e você vai fazer outra. Deus vai falar para você por aqui, você vai por ali, porque você vai fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha correto, mas você nunca vai poder fazer o caminho de volta. Se você não se submete às coisas que são visíveis, como você vai se submeter às coisas invisíveis? Gente, a igreja está aqui para ajudar a gente a caminhar. É no meio da congregação que Deus ordena a sua bênção. Não é isoladamente. Às vezes, até na escola bíblica, ou na hora que o pastor estiver pregando, ou na hora que a pastora Miriam estiver cantando, Deus pode atingir você e te curar de enfermidade, curar você de uma emoção que não está legal, visitar a sua casa, porque o Espírito de Deus sabe as nossas necessidades, sabe aquilo que eu preciso. E por que às vezes eu não alcanço? Não é porque Deus não quer, porque eu não me posiciono como Deus estabeleceu na palavra dele. E eu acho que eu tenho o direito de ter o direito. Eu tenho que abrir o meu direito de não ter direito e passar o direito para o Senhor. Se eu não me submeto às autoridades, se eu não honro as autoridades, o que é a honra? É concordar com tudo? Não, nem sempre a gente vai concordar com tudo, mas é saber que sobre aquela pessoa existe algo sobrenatural e uma unção de governo que Deus estabeleceu naquele lugar, naquele tempo e naquela hora. E se você se rebela contra isso, mal vai estar para você. Não, Deus não pode dar o primeiro passo, dar o segunda ordem, se o primeiro você não obedeceu. Quem lembra daquela passagem, que agora me ocorreu, que Moisés estava caminhando com a sua esposa e ele não tinha circuncidado o seu filho Gerson. E aí a esposa falou assim, você é um homem sanguinário. Ela teve que pegar a pederneira e circuncidar, porque ele estava saindo para fazer alguma coisa, sendo que a primeira ordem ele não cumpriu. A gente não pode pular etapa. Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido e quer pular etapa. Não pode pular. Se você não honra a quem você vê na sua igreja, como você vai honrar a Deus que você não vê? Não dá certo, vai dar ruim. Você vai fazer tudo pela metade. E Deus não aceita nada pela metade. Ou você é inteiro ou você não é. A Bíblia diz é sim ou é não. Ou é isso ou é aquilo. Não dá para ficar no meio termo. O que diz lá em Apocalipse? Que você não é quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar. Vomitar é deitar para fora. É expelir. Então nós precisamos saber que o nosso relacionamento com nossos pais vai refletir em outras áreas da nossa vida. Nós precisamos ter isso também, sabe, alinhado com o céu. Judá saiu do convívio da família. Ele fez o pai dele sentir dores terríveis. E nós, como filhos, devemos vigiar isso. A Bíblia diz pra gente honrar pai e mãe, que a gente vai viver muito tempo sobre a face da terra. E hoje a gente vê muitos filhos desonrando pais,
desonrando mãe, não é concordar com o pai, não é concordar, é honrar. O que é honrar? O que é honrar? É saber que Deus estabeleceu aquela autoridade sobre a sua vida por algum motivo. Mas quando eu desonro o meu pai e a minha mãe, eu estou quebrando o princípio de Deus e vou ser quebrado por esse princípio. Quando eu falo mal do meu pai e da minha mãe, eu estou quebrando esse princípio de Deus e eu vou ser quebrado por esse princípio. O meu filho vai fazer comigo exatamente o que eu fiz com os meus pais. Essa é a lei que da semeadura. É muito certinho e direitinho. É tal e qual. Eu era criança, eu me lembro disso até hoje. Eu não era crente, eu me converti, tinha 23 anos. O meu pai era muito agarrado com o meu avô. Meu avô morreu quando eu tinha 9 anos. Meu avô era muito querido. Eu tive um avô fantástico. Ele era artista, ele dizia que eu ia ser que nem ele. E aí, o meu tio brigou com o meu avô e bateu, assim, deu um soco assim na cara do meu avô. Ele tinha um anel aqui e abriu assim super fino. O meu pai falou assim: olha, seu filho vai fazer com você a mesma coisa que você fez, que você não se faz com o pai de maneira nenhuma. Entendeu? Cara, a história se repetiu. Também jogou palavras, mas é por quê? Porque não honrou o pai. O pai e a mãe foi uma autoridade que Deus estabeleceu aqui natural. Se você não consegue honrar o seu pai e a sua mãe que você vê, como você vai honrar Deus que você não vê? Não vai honrar pela metade. Deus não aceita nada pela metade. Ou você é integral, ou você está no meio do muro. Deus está a ponto de vomitar. Então, Judá precisava honrar o seu pai. A mentira foi crescendo. Toda mentira é como uma bola de neve, né? A gente mente, depois você tem para sustentar essa mentira, você tem que fazer outra mentira. Para sustentar aquela mentira, você vai fazer outra mentira. Quando você olhar, você está totalmente numa rede de mentiras. E se você não olha para você e não se arrepende e não faz o caminho de volta, você vai ficar destruído. É assim que acontece com o pecado da traição. Né? Começa a inventar a história, depois a pessoa nem sabe do que falou, já conta outra história. E tem gente que começa a mentir compulsivamente, porque a mentira afeta uma área do nosso cérebro. A pessoa mente, nem sente que mente. É tão demoníaco que a pessoa mente, nem sente que mente. E aí, foi isso que essa rede aí que se formou naquela família. Todos mentiram uma só coisa, que José tinha o quê? Morrido. Então, a honra aos pais traz bem-aventurança e longevidade de vida. Quem pode abrir em Efésios 6, 2 e 3 para ler para mim? Efésios 6, 2 e 3. Se você não honra o seu pai que você vê, como você vai saber honrar a Deus que você não vê? Irmãos, muitas vezes a gente fala assim: mas meu pai e minha mãe são problemáticos. Por que será que Deus permitiu que você tivesse pais e mães problemáticos? Ou por que será que Deus permitiu que você tivesse um filho problemático? A gente às vezes nunca faz essa pergunta pra gente. Por quê? Porque Deus quer trabalhar no nosso coração, na nossa emoção, no nosso sentimento, na nossa forma de olhar as pessoas, de olhar quem está do nosso lado. Deus é muito sábio e a gente tem que aprender a entender por que aquilo está acontecendo. Quando eu vejo uma coisa muito disfuncional, eu falo assim: não consigo entender nada. Eu falo para Deus: me ensina onde é que eu tenho que consertar aí essa madeira que está fora do lugar, porque eu quero sair desse lugar. O erro nunca, a pessoa tem a tendência de achar que o erro nunca está nela. O erro sempre está no outro. Isso é, sabe o que? É soberba. Que Deus abate os soberbos. Quem pode ler então Efésios 6, 2 e 3. Honra os pais traz bem-aventurança e longevidade. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Quando você conta uma mentira para o seu pai e para sua mãe, você vai colocar o seu pai e sua mãe num lugar de descrença, num lugar, todos eles colocaram Jacó num lugar de dor. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais, colocam eles num lugar de dor. Quando a gente está desconectado da nossa origem, a gente começa a se desconectar das pessoas e de tudo aquilo que Deus chamou para a gente ser. E isso precisa ser consertado em nós. Eu, graças a Deus, vim de uma família bem estruturada. Meu pai era uma pessoa amorosa ao extremo. Meu pai era assim,
escorrendo carinho e emoção. E isso gerou em mim insegurança. Mas se você não teve um pai assim, sabe que seu pai celestial começa a ver o seu pai com olhos de misericórdia, o seu pai terreno com olhos de misericórdia. Já minha mãe era muito rígida, porque a descendência portuguesa não é aquela coisa assim carinhosa, aquela coisa assim amorosa, né? Eu recebi do meu pai 100%, da minha mãe eu deve ter recebido 1%. Mas depois, com a convivência com meu pai, minha mãe foi se quebrantando. E quando eu fui mãe, eu comecei a olhar para minha mãe de uma forma diferente. E aí eu comecei a desfrutar do amor da minha mãe, de uma comunhão que a gente tem até hoje, que minha mãe ainda está viva. Irmãos, a gente precisa se conectar com a nossa origem natural, seja ela qual for. Se eu não tenho essa conexão, eu não vou conseguir me conectar com as outras pessoas. Não olha para sua mãe se ela tem isso. Às vezes eu escuto, você não conhece a minha mãe não gosta de mim, a minha mãe é isso, a minha mãe... Aí faz aquela tragédia. Ok, é o que você está sentindo, mas você pode mudar isso. Quando você derrama amor, a pessoa se constrange. Quando você começa a não retribuir o mal pelo mal, você começa a mudar a realidade. Eu vejo as pessoas retribuindo o bem com o mal, é demoníaco. Agora, retribuir o bem com o bem não tem esforço nenhum. Agora, quando eu retribuo o bem no lugar do mal, quando eu boto o bem naquilo mal que eu estou recebendo, aí eu acumulo brasas sobre a minha vida. E a gente precisa aprender a fazer isso. Não se desconectar da nossa família, né? A correção amorosa, a correção é essencial para o crescimento e maturidade. O pai nunca vai deixar de amar você, né? Às vezes, eu me lembro uma vez, nunca mais vou esquecer esse episódio, uma coisa muito minha. Eu era muito levada. Minha mãe, coitada, padeceu muito, meu pai também. Mas meu pai também foi culpado, porque ele dizia assim pra mim: olha, você pode fazer todo tipo de arte, só não pode responder nem falar palavrão. Então, eu imaginava muita coisa, né? Eu pegava assim 1 quilo de sal, colocava no feijão, estragava. Minha mãe ficava louca, eu e meu irmão, ficava atrás da gente, né? Ficava doida atrás da gente. Mas uma coisa eu aprendi a respeitar o meu pai e minha mãe. Tinha uma regra na minha casa de respeito. A gente não podia desrespeitar, nem com palavrão, nem com sentimento. Então isso foi criando conexão minha e do meu pai. E se a gente não tem essa conexão na nossa família, fica difícil da gente estabelecer conexão com as pessoas do trabalho, com os filhos, com tudo. E a gente precisa olhar para isso e ver: eu tenho dificuldade de conexão, como que eu faço caminho de volta? Eu preciso me reconectar com a minha origem. A nossa origem é o céu, mas a gente também tem aqui coisas terrenas que a gente precisa tratar desses relacionamentos, para a gente não enfermar a nossa alma e viver uma vida mais leve, sem tantos conflitos. Muitos conflitos poderiam ser evitados se eu fosse mais humilde e olhasse para a minha natureza e derramasse a graça e o amor de Deus. Aí eu ia viver mais leve. Porque quando alguém faz alguma coisa, tem a ver com o outro. Eu quero lá saber. É assim que eu vivo. Fez isso para mim, eu quero lá saber. Você tem sangue de barata? Não. Eu quero estar bem com o meu Senhor. Eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E aí fica mais fácil de viver. E chegar nesse ponto não é porque eu sou melhor, porque a gente aprende com o Senhor, que é melhor dar do que receber. Porque a gente aprende com o Senhor como que a gente vai ser saudável emocionalmente, para que o poder de Deus venha a ser derramado nesse vaso de barro. E nós vamos ver que essa correção, se eu não aceitava a correção do meu pai, era rebelde, como que eu vou aceitar a correção de Deus? Eu vejo, às vezes eu escuto assim: Deus me livre. Eu não tenho culpa disso. A pessoa nunca quer assumir suas responsabilidades, sua culpa. Eu não tenho culpa disso, eu não tenho culpa daquilo. É o outro que fez. Não. Eu paro para pensar: o que eu fiz para o outro ter esse comportamento comigo? Eu devo ter falado alguma coisa que foi fora do lugar. Eu devo ter feito uma coisa que foi fora do lugar. Entendeu? E a gente tem que se perguntar. Tem que se perguntar. Olha, eu nunca mais me esqueci de um episódio que aconteceu comigo. Tenho 2 amigas, 3 amigas muito, muito chegadas, que eu conquistei no meu trabalho há muito tempo atrás, há 30 anos ou mais de 30 anos atrás. E teve um período da minha vida que a minha irmã precisou muito do meu empenho e do meu braço forte. Foi o período que ela teve bebê, foi o período que ela passou por um divórcio. E nesse período, essa amiga estava com a mãe hospitalizada, uma cirurgia no cérebro, e essa mãe veio a óbito.
eu pude dar atenção, mas não aquela atenção que ela estava habituada a ter de mim, porque a minha irmã estava com 2 bebês pequenos, eu tinha que ajudar, e a cabeça da gente, a gente não tem noção. Passou um tempo, ela se afastou, depois eu fui morar fora e ela começou a se afastar. Até que um dia uma amiga nossa comum falou assim, olha, a gente vai para sua casa em Portugal, mas ela não queria ir. Eu falei, não queria ir por quê? O que está acontecendo? Eu não tinha ideia do que eu tinha projetado, porque ela gerou tanta expectativa na minha vida e eu não correspondi que aquilo feriu o coração dela. Aí eu fiz o caminho de volta. E muitas vezes, irmãos, a gente gera tanta expectativa no outro, quando a nossa expectativa tem que estar no Senhor. O outro vai dar aquilo que ele pode dar. Quando eu tenho esse entendimento, eu vou também não cobrar do outro. A gente às vezes quer cobrar do pastor e da pastora coisas às vezes que eles não conseguem. Para com isso em nome de Jesus. Ora por eles, honra eles, abençoa eles, honra as pessoas. Nem todo mundo vai estar com a sua cabeça. Você pensa de um jeito, né? Não tem aqueles desenhos assim que a gente vê. O que você vê ali? Eu vejo uma taça, eu vejo um leão, eu vejo um elefante. Cada um vê de um jeito. E a gente tem que aprender a respeitar isso no outro. E Deus respeita a nossa natureza. Se Deus respeita a nossa natureza, a gente precisa aprender a respeitar. E respeitar essa correção que vem do céu. E toda correção vai produzir frutos maravilhosos. Entendeu? E Deus vai corrigir a gente mesmo. E eu sempre faço essa oração, Senhor, me corrige naquilo que eu estou doida. Naquilo que vai me levar para caminho que não é de Deus, naquilo que vai me levar para o caminho de morte. Eu quero viver uma vida feliz e abundante, alegre, em contentamento na tua presença, até que o Senhor venha. Me corrige naquilo que eu falei que eu não devia falar. Me corrige. Às vezes é fácil, a gente, mas eu devia ter falado. Não devia, porque vai semeando no coração do outro coisa pior. E aí você vai, mas isso é complicado. É difícil mesmo, relacionar é difícil, mas é possível, traz alegria para a nossa vida também. Amém? Né? E depois ela foi lá para minha casa, em Portugal, voltou tudo como era e até melhor. Quando Deus restaura, volta tudo muito melhor. Porque a gente começa a detectar os erros, os caminhos tortuosos, os espinhos, arranca tudo aquilo e constrói sobre o novo. Amém? É isso que Deus quer fazer com a nossa vida, fez na vida de Judá. Reconstruiu, ele se colocou no lugar. E quando José viu que ele se colocou no lugar do seu irmão Benjamim, ali houve a verdadeira reconciliação. Jesus se colocou no meu lugar e no seu. Pagou um alto preço e eu preciso honrar esse sangue que está sobre a minha cabeça. Amém? E diz assim, correção é essencial para o crescimento e a maturidade. Mesmo que seja dolorosa no momento, produz frutos pacíficos de justiça. Vamos ler Hebreus 12, 11. Quem pode ler para mim? Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então, de justiça. Exatamente. Tudo que a gente é corrigido na hora parece que não é bom, mas só que lá na frente vai produzir muito fruto. E é assim que Deus faz, não é assim que Deus vai podando a nossa vida para que a gente dê mais fruto. Isso é disciplina do Senhor na nossa vida, a gente não pode rejeitar. E quando a gente discernir que aquilo é disciplina, se submeta para que seja o quê? Mais rápido. Senão você vai ficar, contendendo com Deus, aí vai ser uma disciplina mais forte. Aí você contende, aí vem outro mais forte, vem mais forte. Quando você vai ver, você está assim, não aguento. Não aguento. Lembra? Deus quer botar você no prumo. É melhor a gente ir para o prumo do que a gente ir com uma forte disciplina. Amém? Porque Deus disciplina só aqueles que Ele ama. E nós fazemos parte dessa família maravilhosa. A história de Judá como exemplo de redenção. Ele teve a sua identidade comprometida devido à imoralidade. Eu já falei aqui, quando a gente estudar sobre adultério, eu vou falar sobre quais são as consequências disso na nossa vida. A imoralidade, ela gera muita culpa, ela gera desorganização, ela faz um pecado, vai chamando outro pecado, vai chamando um abismo e a pessoa fica toda enredada. Mas a identidade dele foi restaurada quando ele entendeu de que família ele pertencia, ele entendeu aquilo que Deus chamou ele para ser. Se a gente não entende isso, nós não somos restaurados.
na nossa deficiência. Precisamos saber que nós pertencemos ao céu e nós devemos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas para restaurar os lugares assolados. Nós somos também essas pessoas que promovem restauração, né? Em todo lugar assolado, derribado, o Senhor vai nos arrancar desse lugar e fazer tudo novo, né? Nós nascemos de novo, eis que tudo se fez novo. É o que Deus promete para a nossa vida, uma vida abundante e contentamento e alegre. Não é ausência de luta, mas é a condição de ultrapassar cada dificuldade, cada luta em alegria no Senhor, né? Esses dias nós terminamos a carta de Filipenses e eu pensei assim, nossa, uma pessoa presa, padecendo na carne, estava em contentamento, porque a nossa alma e o nosso espírito não podem estar aprisionados, né? Nós precisamos viver essa realidade no tempo de agora. A nossa alma, as nossas emoções, quem eu sou, não posso estar aprisionado com nenhuma circunstância, com nada. Se tá, eu tenho que dizer, ei, help, Senhor, socorro, me tira desse lugar. E se Deus já te tirou, não volte para esse lugar. Às vezes você precisa discernir os lugares que Deus já te tirou, para que você nunca mais volte para esse lugar. Amém? O erro de Judá foi ter essa identidade. Participou, já falamos, participou da venda de José, contribuindo para uma cadeia de eventos traumáticos, né? Quebrantamento, Judá se ofereceu para substituir Benjamim como escravo, demonstrando arrependimento e sacrifício. Resultado, reconciliação com José e restauração da família. Toda vez que a gente vai ser um promotor de reconciliação, a gente vai ficar na brecha. E se a gente está na brecha, a gente também está disponível a pagar, não é bem pagar o preço, às vezes sofrer o dano, sofrer consequências, não muito boas, mas saiba que lá na frente a recompensa virá, nessa vida e na futura. Amém? Porque Deus é um Deus que nunca nos despede de mão vazia. Deus é um Deus que multiplica no nosso celeiro. Deus é um Deus que nos recompensa o tempo inteiro. E se a gente não faz, se a gente não vê e não tem gratidão nisso, nós somos deficitários, somos ingratos. O que mais agrada o coração de Deus é a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Jamais eu vou pagar aquilo que o Senhor pagou no meu lugar. Não tem como eu pagar nada. Nenhum sacrifício meu que eu possa oferecer é o louvor dos meus lábios que confessam o nome dEle. É a única coisa que eu posso ofertar a Deus. E uma vida de comunhão com Ele, de rendição e obediência. É isso que Deus quer na nossa vida, para que a gente viva uma vida feliz. Amém? Eu botei assim, prática, para se alinhar com o propósito de Deus. Admitir erros e buscar perdão. Admitir erro é muito difícil, quando a pessoa é muito soberba. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Admitir, tem muita gente que tem, o nariz empinado, não admite que erra e nunca pede desculpa. Irmãos, eu já vivi situações que às vezes eu não errei, eu fui pedir desculpa e eu me senti muito mais abençoada, porque eu liberei aquilo, olha, eu quero lá saber. Me sinto livre. Quando a gente não perdoa, a gente repete o pecado numa pior escala. Quando a gente não perdoa, vem raiz de amargura, e com raiz de amargura, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus nunca. Porque Deus não habita no meio do lixo. Deus habita, porque Deus é santo, no meio de coisas santas. E Deus me chamou para ser santo. Não é ausência de pecado, mas é dependência de Deus. Reconhecer a minha natureza e quem eu sou nele. Né? Ele precisou admitir seus erros e está disposto a enfrentar a consequência. Quando a gente erra, a gente tem que estar disposto a enfrentar a consequência do nosso erro. A gente não pode maquiar. Tem gente que maquia o pecado. Não é bem assim. Mas sabe, eu fiz aquilo, mas porque assim, aconteceu assim, porque eu fiz isso, porque o outro fez isso comigo. Isso não é assumir os seus erros, não. Isso é colocar a culpa no outro e justificar o seu erro no erro do outro. Não interessa se foi o outro que te levou a isso. Você tem que olhar, eu fiz mal, preciso fazer o caminho de volta e ponto. E preciso entrar nesse caminho para eu ser abençoada, para eu desfrutar do amor de Deus, das misericórdias e da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão a gente vai ter uma vida doente aqui na terra. É o que mais a gente tem visto, pessoas aprisionadas nos seus sentimentos e nelas. Nunca se viu tanta gente adoecida. Com tanta informação que a gente tem, as pessoas estão adoecidas, porque não assumem suas responsabilidades e não reconhecem os seus erros. E quer sempre colocar a culpa no outro. Quando eu coloco a culpa no outro, eu saio do lugar que Deus me chamou para ser.
Assume a sua culpa e pede para Deus transformar a situação. De repente eu fui intransigente, de repente eu fui legalista, de repente eu exigi demais. Por que isso está assim? Como é que isso veio parar assim? Como é que isso chegou nessa situação? Como chegou nessa situação? Às vezes eu tenho pessoas assim, mas fulano fez isso comigo, meu marido fez isso. Eu falei, mas o que você fez? A pessoa nunca quer olhar o que ela fez. Aí você tem que começar a fazer várias perguntas inteligentes para a pessoa começar a descobrir que ela chegou ali, naquele lugar, porque ela fez aquilo que não foi sábio. E não era a melhor resposta. Mas já está feito? Também não vai agora ficar lambendo essas feridas. Vamos refazer o caminho de volta. Arrancar isso tudo e começar novamente. Recomeçar dá trabalho, mas é uma bênção quando você recomeça na direção do Espírito de Deus, na direção do Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus mudar o seu coração e você entra naquilo que Deus chamou para você ser: reconciliador, sal, luz do mundo, alegre, feliz, abundante no Senhor. Amém? E isso requer também, sabe o quê? Quebrantamento, né? Eu coloquei assim, a profecia sobre Judá. Jacó profetizou: o cedro não se arredará de Judá. Está lá em Gênesis 49:10. Judá tornou-se líder de uma tribo da onde gerou o Messias. Nós podemos gerar salvação para muitas pessoas, desde que esse cetro esteja na nossa mão, que é Deus que coloca, não é da própria Lúcia, não é da própria igreja, é o Senhor que coloca no nosso meio esse governo de pisar a cabeça da serpente, esse governo de trancar as portas do inferno, esse governo de repreender a morte e ver que Deus é um Deus vivo e há de nos ajudar a vencer cada etapa da nossa vida, para que a gente tenha uma vida feliz e que a nossa vida seja uma carta aberta onde todos possam ler que Jesus Cristo reina e reinará até que Ele venha. Amém? Precisamos disso, irmãos, no nome de Jesus, né? Desfruta da graça de Deus, desfruta, valoriza essa graça, porque é uma coisa que você não merece. Valorize, não despreze isso. E fala: Senhor, me ajuda a eu não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu quero ser redenção. Eu quero ter unção messiânica, aquela que despedaça o jugo, aquela que cura o coxo, o paralítico, aquela que apregou o ano aceitável do Senhor. Essa é a unção que está sobre a igreja e eu faço parte dessa igreja. Amém? Desfruta dessa unção. Não se ache pequeno, você carrega o sangue de Jesus. Amém? Práticas para se aliviar com o propósito de Deus: reconhecer e arrepender, admitir os erros e buscar perdão, estar disposto a enfrentar as consequências. Já falei. Quebrantamento é permitir que Deus molde o caráter e restaure as relações quebradas. Sem quebrantamento a gente não chega a lugar nenhum. O que é quebrantamento? É reconhecer as minhas dificuldades, as minhas mazelas. Eu reconheço, às vezes eu sou uma pessoa muito agitada, que fala às vezes sem pensar, e eu tenho tentado, eu acho que eu já melhorei bastante, mas ainda preciso melhorar mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai chegando até ser dia perfeito. Meu marido às vezes fala assim: ei, volta aqui pro normal, tá falando demais, para de fazer isso, você tá muito, tá assim, botando tudo para falar, nem tudo a gente pode falar. Ele é o meu sinal vermelho. E eu tenho que reconhecer e falar: Senhor, me ajuda. Eu não consigo fazer isso, me ajuda. E Deus já me ajudou muito. Porque quando a gente fala sem pensar, a gente pode gerar no outro perturbação. E eu não quero ser esse canal de perturbação na vida do outro. Quando a gente fala mal do outro, a gente gera uma cadeia de perturbação no mundo espiritual. E o inimigo vai usar as nossas palavras contra a nossa vida e contra a vida do outro. Até para repreender, a gente precisa ter a direção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aquele que repreende o escarnecedor recebe a sua mancha. Não vale a pena, às vezes, repreender o escarnecedor. Fica no lugar onde Deus chamou para ser. Derrama o amor dele. Vê aquela pessoa com os olhos que Deus vê, porque Deus ama ela também. Deus ama ela também. Ah, mas fulano de tal fez, mas Deus ama ela também. Você tem noção disso? Às vezes eu tenho que me lembrar disso. Olha, Deus ama ela também. A diferença é que ela está fora do lugar que Deus já fez para ser. Preciso ser um agente para colocá-la no lugar. Amém? Amém? Isso é muito sério.
Permitir que Deus molde o caráter e restaure as nossas relações quebradas. Isso é quebrantamento. Vamos aplicar princípios de submissão, relacionamento restaurado com os pais e aceitação da correção. Esses 3 princípios, vamos prestar atenção nisso. Eu preciso ter a submissão à autoridade. Que autoridade? Governamental, autoridade na igreja. Eu já vi gente assim, ó. Teve uma época que eu estava numa igreja lá em Portugal, a líder das mulheres era uma pessoa que ela não tinha tanto conhecimento bíblico, mas imagina uma pessoa cheia de amor e de disposição. As pessoas não queriam honrar. Eu ficava assim, Jesus, se achava muito top das galáxias, sabia muito a Bíblia. Tá fora. Tá fora. Deus levantou ela, honre ela para que você seja honrado também. Honre o ministério da irmãzinha, porque ela também está sendo honrada por Deus. Não se ache superior a ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos filhos e servos do Senhor, amigos de Deus. Respeite as outras pessoas, respeite o momento delas, contribua para que elas possam crescer no conhecimento e na graça de Deus. Não seja pedra de tropeço, amém? A importância de ensinar o arrependimento na igreja, eu coloquei aqui para a gente fechar esse bloco. Arrependimento é um dos princípios centrais da fé cristã. Sem esse, a gente não cresce espiritualmente. Sem esse, a gente não chega a lugar nenhum. Sem esse, a gente não desfruta do amor de Deus. A gente vai desfrutar, sabe o quê? De rigidez, legalismo, regras. Uma vez eu escutei um pastor falar assim: na minha igreja, quem é divorciado não tem nenhum ministério. Aí eu olhei assim, Jesus. Porque a pessoa já teve uma aliança quebrada e não sei o quê. Ou seja, isso é legalismo, isso é radicalismo. Deus é um Deus de outras oportunidades. Aquela mulher samaritana foi lá, aquela mulher samaritana, a mulher lá que foi pega em adultério, o Senhor falou: olha, se ninguém te acusou, também não te acuso, vai e não peques mais. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Se eu agir como as pessoas, se eu ajo assim, com tanto legalismo, com tanto radicalismo, eu estou sendo Deus. Eu quero ser mais do que Deus, aliás, estou sendo Deus, não, eu quero ser mais do que Deus. Olhe com olhos de amor, porque o amor é aquilo que é mais importante. O amor é que quebra o gelo, quebra, ele constrange a nossa vida. O amor de Deus, quando é derramado nos nossos corações, faz a gente andar de fé em fé, de glória em glória. Amém? Queira esse amor, para você derramar esse amor. E a correção é isso que Deus faz na nossa vida. A mensagem do Evangelho é o arrependimento, é um dos princípios centrais da fé cristã. Deve ser pregado, vivido como condição para a restauração espiritual. A igreja deve resistir às influências que normalizam o pecado. Amar não é normalizar o pecado, é entender muitas vezes o que levou às vezes aquela pessoa a ter aquele comportamento e ser um agente transformador dali. Imagine, Deus olhou para Judá, viu o que ele fez, restaurou a vida dele e fez da descendência dele o Messias. O que a gente vai deixar de legado para a nossa geração, para a próxima geração, para a nossa descendência? Você tem orado pela sua descendência? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus netos? A Bíblia diz que a nossa santificação vai abençoar a próxima geração. Como que eu sou exemplo, a próxima geração vai ser abençoada? Eu oro todos os dias pelos meus 3 netos. Senhor, sabe qual é a oração? Onde eu não pude ir, que eles vão. Aquilo que eu não pude fazer, que eu não tive tempo, que eles façam. E que os meus olhos possam viver para ver isso diante de Ti. Isso é cobrir a nossa próxima geração com as nossas orações. A minha vida santificada, a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que amam o Senhor. Muitas vezes Deus removeu o juízo de Salomão por amor a Davi. Por amor à sua vida, Deus vai às vezes suspender muito juízo que ele deveria de ter. Isso é muita responsabilidade. Nós somos abençoadores, amém? Vai dizer também, vamos combater a permissividade. A igreja deve resistir às influências que normalizam o pecado. Encorajar a correção em amor como forma de proteger e edificar, não é de acusar. O amor, a correção vai proteger você do perigo, vai proteger você do caminho de morte,
vai trazer você para o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Aí eu coloquei aqui, como eu já falei, a doutrina de Balaão, quando é ignorada, leva à destruição espiritual. Que doutrina é essa? A doutrina da imoralidade também dos nicolaítas. A Bíblia vai dizer lá que tem contra ti, que tolera a doutrina de Balaão. Então nós vamos ver. Balaão, ele quis o quê? Dinheiro. Ele até falou acerca do Messias, mas ele queria se vender por dinheiro. Ele não disse que não tinha como amaldiçoar, mas ele disse a receita: olha, bota lá o pecado, bota lá as mulheres estranhas, que eles vão se contaminar, e aí Israel perde tudo. E a gente às vezes dá conselho que não vem do céu. Cuidado com aquele conselho que você vai dar. Tem que estar pautado na palavra de Deus, porque senão você não vai ser agente de restauração, você vai ser agente de divisão. E a gente tem visto muitas vezes as igrejas se dividirem por causa de ciúmes, por causa de vaidade, por causa de contenda, um querendo ser mais que o outro, um achando que sabe mais a Bíblia, o outro sabe menos a Bíblia. Disso Deus joga tudo no ralo. Deus está preocupado com o nosso coração rendido à santidade dele, rendido a ser reconciliador, rendido a derramar graça, rendido a derramar conhecimento, rendido a derramar amor. Deus quer isso das nossas vidas. Quando a gente não tem esse movimento, a gente está do outro lado. Estamos sendo, sabe o quê? Crucificando Cristo novamente, sendo perseguidores, inimigos da cruz. Não somos amigos de Deus. Amém, irmãos? Só vou ler mais isso para a gente terminar. Assim como Judá foi restaurado, todo cristão pode experimentar a redenção e ser usado por Deus para grande propósito. Nós precisamos nos reconectar com Deus, né? Então, que a gente venha ser esse agente de reconciliação, reconciliar com a nossa casa, reconciliar com o nosso marido, reconciliar com o nosso filho. Não é aceitar o pecado, não é ser conivente com o pecado, é o nosso amor, o nosso coração derramando o amor de Deus. Aí você vai dizer: mas ele faz isso comigo. Derrama o amor de Deus. O amor de Deus, ele consegue vencer todas as barreiras. Quando você derrama o amor. Já parou para pensar quando alguém vem para você, vem falar assim grosseiramente, e vem assim para te atacar, e você fala assim: então vamos fazer. Você começa a falar mal, essa pessoa até se assusta. Não estava à espera disso. Sabe por quê? Se você é refratário, se você aceita aquela seta de inimizade, de contenda, você vai responder na mesma proporção. Agora, se você tem um escudo da fé, vem essa seta e você derrama com amor, você vai quebrar outra pessoa. Isso é um exercício, sabia? De paciência e de domínio próprio. Que a gente venha ter isso na nossa vida no nome de Jesus. E que a gente não se desconecte da nossa família natural e da nossa família espiritual, que é a Igreja Nova Esperança. Amém? Não se desconecte disso, para que você possa viver a plenitude de Deus no mundo natural e no mundo espiritual. Sem isso, irmão, nós somos seres espirituais, não somos só seres naturais, somos seres espirituais. Sem isso, a gente não vai ter uma vida abundante. A gente vai estar sempre no looping. Uma hora, já viu uma das gigantes, uma hora está lá em cima, vê tudo bem. Quando está aqui embaixo, não consegue ver nada. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. E essa vida instável leva a gente a muitas enfermidades. Deus quer que a gente vá assim numa vida, crescendo, crescendo. Quando você para de crescer, você já caiu. E Deus quer nos levantar nessa manhã, amém?